Senhor nos ajude mais ainda. Amém. Você sabe que um dos grandes males que acompanha o homem é a falta de uma profissão aperfeiçoada. E principalmente você que é novo e às vezes até já velho, já maduro, pode aprender uma profissão e aperfeiçoá-la. E se você quer ser torneiro mecânico, serralheiro, marceneiro, lanterneiro, impressor, não sei como é que é, confeccionador de calçados, GR, costureiro industrial, mecânico, torneiro mecânico, serralheiro, marceneiro, lanterneiro, confeccionador de calçados, não sei o que é isso, Joaquim sabe, costureiro, aqui escreveram por cima, mecânico de automóvel, eletricista, artes industrial, não sei o que lá, trabalhar em offset, gráfica, fotógrafo de artes gráficas, mecânico geral, ajustagem, tornearia, fresagem, solda, serralheiro de ferro, serralheiro de alumínio, lanterneiro de automóveis, pintor de automóveis, marceneiro, eletricista instalador predial, eletricista instalador industrial, eletricista de manutenção industrial, eletricista bobinador de motores, cortador de calçados, preparador de peço-pontador de calçados, montador e solador de calçados, tudo é aperfeiçoando, né? Especialista nisso, naquilo. Mecânico de automóveis, gasolina, álcool e diesel, eletricista de automóveis, mecânico de bombas injetoras, compositor manual, impressor tipográfico, impressor offset, encadernador, blocador, fotógrafo de artes gráficas, fotomecânico, marceneiro. As inscrições podem ser feitas no período de 4 de novembro a 10 de dezembro e a seleção de 16 a 18 de dezembro de 1991. Os documentos necessários são certidão de nascimento, uma foto 3x4 e comprovante da última série concluída ou em curso. Isso é no Senai. Pouca gente pensa nisso. Vamos só murmurar contra o governo, murmurar contra quem progride, murmurar contra quem tem carro, contra quem tem casa, contra quem tem roupa boa, mas não trata de cuidar de si mesmo, não é? Então, seja um profissional antes de tudo. Aprenda uma profissão, lute por isso. E o resto Deus ajudará. Amém? É no Senai. Você sabe, procure onde é o Senai que você vai ficar sabendo. Se deseja, sim, não é? Agora, nós vamos ficar só com essa notinha de particular, não é? Vamos diretamente à mensagem. Vamos diretamente à mensagem. Eu não me importo se nós temos que repetir várias vezes, mas o importante é que uma mensagem igual a esta, bem gravada, bem estudada, é segurança. Está havendo, pensando assim, como é que pode? O que o irmão Brana falaria a respeito disto? Com razão, ele disse que haveriam grupos da mensagem, que sairiam da mensagem, dentro da mensagem, que seriam piores do que as denominações. Irmão, não para sair comentando, você não comente com ninguém, nem com sua mãe, nem com seu pai, nem com quem não veio, nem com ninguém. Mas é um exemplo assim. Por exemplo, esse rapaz aí, o irmão Francisco Nazareno, foi lá para Altamira, é claro, por escolha própria. Eu nunca envio uma pessoa assim. Todos que foram por convicção própria. Muitos deles, eu cheguei a dizer, olha, eu não estou te enviando. Cheguei a dizer até aqui no púlpito, eu não estou te enviando para lá ou para cá. Se Deus está te chamando, te comissionando, tudo bem.
Agora, eu mesmo não posso enviar ninguém, seria falso, não é? Então é uma convicção própria. Mas sai esse rapaz aí, casa, leva a sua esposa para lá, tem seus filhos lá nas matas, fica 40, 50 dias sem ver os filhos, mosquitos e coisa, e índio, e essa coiseira toda. Agora, depois da igreja formadinha, então saem lá do sul para ir lá dividir com doutrinas, dividir um pequeno rebanho do lutador daqui. Isso seria justo? O irmão Branham aprova um tipo de coisa desse? Eu chamo de hienas. Eles não têm como ganhar as pessoas, eles não têm ministério para ganhar. Então fica, a hiena, ela não pega a presa, ela fica esperando o leão comer e deixar ali um resto para ela comer. Agora, há pastores que dizem, bom, João disse, saíram de nós porque não era dos nossos, não merecem preocupação. De fato, o irmão Branham disse isso para um marido que a mulher queria separar dele. Ele disse, essa mulher não merece a sua preocupação. Por que você vai ficar preocupado? Porque ela vai, de todos os modos, ela vai se separar de você. Então, não merece aquela preocupação, é claro. Mas o que eu digo, sempre para os pastores, nós não prendemos as pessoas em nós mesmos. Nunca conseguimos fazer isso. Todo povo que é preso no homem, esse povo vai um dia se esfacelar, vai. O profeta chegou a dizer que Deus propositalmente faz esse homem errar para o povo tirar a atenção dele. Nós estamos vendo aí a maior idolatria que tomou conta do mundo dos últimos dias, para culminar, é claro, na imagem da besta, no ecumenismo, e nós estamos caminhando para o desfecho final. É claro que ninguém pode parar, cruzar os braços, mas nós estamos caminhando, nós estamos no corredor final, não tenha dúvida disso. E é claro que teria que surgir estas coisas. Usando o nome de José Branham, é uma fotografia que tira junto, fica para lá, para cá. Eu disse para o irmão José, se for depender de estar tirando fotografia com você, e ir lá, e vem cá, ir lá, e fazer de você coisa que você não é, que o irmão Branham, que a Bíblia não diz, nem a mensagem, pode saber que não vai acontecer nada. Agora eles ficam pegando tudo quanto é coisinha, a foto que tira junto e coisa e tal, e eu diria, será que o irmão José aprovaria um tipo de coisa desse lá no Pará? Porque o pai dele não aprovaria, tenho certeza, absoluta. Mas isso, às vezes, é bom a gente ficar sabendo só aqui dentro. Porque nesta mensagem, inclusive, nós destacamos aqui, ó, o caso do irmão Nevo. O irmão Nevo, me disseram que o irmão Nevo foi para a cadeira de rodas porque não cria na ressurreição isolada do irmão Branham. E o irmão Branham falou o que falou sobre o irmão Nevo. Deus fez e perdeu a forma. Foi o pastor indicado pelo profeta para pastorear a sua igreja. Então, se o irmão Nevo não creu, glória a Deus que eu também não creio nessas coisas assim. Depois vem a palavra igreja, que justamente mostra alguém que vem para o nosso meio, que você vê no parágrafo 80 e 87, e com veneno vai correndo entre os irmãos, e ele disse exatamente isso, para causar dano ao seu pastor e tirar o Espírito Santo da igreja. Porque o Espírito Santo não está na igreja, não é enquanto eu não erro, você não erra. O Espírito Santo está na igreja, ele sai da igreja, é quando ele não pode mais falar ali. É quando não se mantém a ordem da igreja e quando ele não pode mais falar ali. Enquanto ele puder falar com você, te disciplinar, te exortar, ele está em você. Agora, o dia que ele não puder falar mais com você,
você sai revoltado, então aí pode saber, ele saiu de você. Não tenha dúvida. E então temos essa palavra à igreja que você pode hoje não estar fazendo muita questão e dizer, mas vamos ficar nisso toda a vida? Espera aí, vai chegar a hora de não falar nisso mais. Aí depois vem o silêncio, o segredo dos 7 selos, que está relacionado com esse veneno doutrinário. Aí você pega a partir do parágrafo 143 do 7º selo, vai estudar o 7º selo, olhando essas coisas e se prepara, não é? Aí então está aquele segredo aqui nessa mensagem, parágrafo 105, 106, que é o dia e a hora, que ninguém sabe. Aí vem o grupo predestinado, depois aprendemos que a Bíblia é Cristo, depois vem a questão do quadro perfeito, a Bíblia, o livro profético, poesia, amor, não é? Cristo, o tema principal da Bíblia, juiz do pecador e glória do crente, Jesus, o advogado daquele que o aceita como advogado. Pode aceitar, pode rejeitar, quem quiser. Mas como juiz, não, todo mundo vai ter que parar e escutar, não é? E receber a sentença. Lei do contraste, noite, dia, etc. A única maneira de ser cristão, aprendemos. Propósito tríplice, aí estamos nele. Não se cansa de falar isso. Não deve se cansar. Porque isso é que faz a estrutura espiritual do crente. Deus em Cristo. Aquela mensagem do domingo passado, ela é evangelizadora da mensagem. É uma evangelização da mensagem sobre a unicidade. Você deve ter prestado atenção como ela é. Ela foi bem objetiva nesse sentido. E isso aqui esclarece perfeitamente. Deus em Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Jesus Cristo. Primeiro mistério, ou mistério tríplice. Primeiro, propósito. Deus em Cristo. Segundo, Cristo na igreja. Aí nós paramos aqui. Ele tinha que ser um salvador. Ele queria ser curador. Por isso ele permitiu que esse seu corpo místico, a igreja, a ponto do profeta dizer que é o corpo mais enfermo que existe na terra. É o corpo de Cristo. Ora, quando a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e todas as nossas transgressões recaíram sobre ele. E o que é que aprendemos? Que a única pessoa que peca na terra hoje, a única pessoa que peca, que erra, é o membro da mensagem. Os outros não pecam mais. Então eles confundem, falam, não tem mais pecado. Tem pecado sim, é claro. Mas um pecador não peca, porque ele já é pecado em si. Quem peca é aquele que não é pecador. Esse é o que peca, esse é o que erra. Então não tem nada que está murmurando contra o Papa, contra governo, contra sequestros, contra estupros e essas coisas todas, porque é tudo a mesma coisa. Está tudo no pecado, é pecado em si. Agora, quem erra, quem peca, é o cristão. Você sabe que eu estou citando a mensagem, não é? Esse é o que erra, esse é o que peca, esse é que se arrepende, esse é o que se enferma, não é? Quando eu penso nisto, 146, eu simplesmente vejo denominações desaparecerem da cena e tudo mais simplesmente indo-se. Veja, quando eu vejo o grande propósito de Deus revelando-se a si mesmo, isso desaparece, né?
E tendo primeiro de se revelar em Cristo a plenitude da divindade corporizada, e então trazer essa plenitude da divindade corporizada para dentro de um povo. Esse é o mistério, para dentro de um povo, para que ele pudesse ter as preeminências, a supervisão, a direção. Aí nós aprendemos que ele era um simples toque da pomba no cordeiro. Um lobo não obedeceria. Você sabe que a mulher que ama o homem, ela vive buscando, tentando, caçando uma palavra dele, procurando descobrir o gosto dele sobre determinada coisa. Até eu estava pensando, porque ela não é um objeto de enfeite, de fantasia. Às vezes a mulher se torna um objeto de fantasia, não é? Mas não deveria ser assim. O profeta disse: me agrada ver uma dama, não é? Apresentada, bem apresentável, um cavalheiro, um cavalo bonito, de raça. Ele disse: me agrada ver uma dama assim, bem vestida. Tudo bem, está certo. Agora, quando ela se torna um objeto, às vezes ela leva um susto até. Eu estava vendo umas manchas brancas, não é? Porque não adianta chamar atenção, forma a lei de contraste, né? Umas manchas brancas na meia, nas pernas. Eu disse: meu Deus, se apareceram umas manchas brancas nas pernas dessas mulheres, elas vão gastar uma fortuna, vão chorar dia e noite por causa dessas pintas brancas. Mas não tendo, então põe na meia que tenha. Ok, isso é objeto de fantasia. O que é isso? Só para chamar atenção, para formar contraste? E principalmente quando houve assim, do marido, uma coisa assim que não gostou daquilo, nossa, tira depressa. Então há gostos que, não, esse aqui é exigência dele, isso aqui não, mas há outros que é berração, gente, tem dó. Afinal de contas, hoje tem sim senhor, hoje tem marmelada, tem sim senhor, hoje tem goiabada, tem sim senhor, hoje tem isso, tem... Põe tudo que vem, tenha dó. O irmão Brana ficou com vontade, com dó de uma moça que apareceu a primeira vez com os olhos pintados. Ele queria orar por ela. Aí o irmão falou: não, esse aí é a nova moda. Então a gente vê uma pessoa assim, com a perna manchada, falou: Deus, vou orar por ela, tadinha. Apareceu pano nela, não, qualquer coisa. Não, mas não é pano não, pode achar. É uma serpente, uma tatuagem, uma coisa assim, mas é na meia. Não tem problema não, pode ficar tranquilo, não foi nada não, é só na meia. Peraí, não, está bem, você entende, há um centro para tudo, não é? E Jesus é justamente assim com a igreja ela fica sensível aos gostos dele, ao toque. Quer dizer, eu me encontro completamente condenado, por quê? Porque eu sou insensível, às vezes, ao toque dele. Você sabe disso. Você é insensível ao seu toque, ao seu gosto, às suas maneiras, não é? E Jesus não é aquele rabugento, aquele velho rabugento. Ele gosta de ver sua esposa sadia, elegante, bonita. Ele gosta. Ele fica satisfeito. Mas não como objeto de fantasia. Peraí, tenha dó. Aí não, ele diz assim: eu não gosto disso, eu não achei bom isso. Isso é muito feio, muito palhaçado para você, minha querida, né? Isso é muito palhaçado para você. Uma outra noite, se vocês não obtiveram a fita, eu preguei aqui uma noite sobre um prisioneiro de Jesus Cristo. Parece que fica prisão, então. Paulo, um prisioneiro. E estão vendo? Quando Deus o faz ser seu prisioneiro, então você não pode fazer nada a não ser o que o Espírito diz para fazer. Você vai viver sob os seus gostos. Paulo, com todo o seu grande intelecto, ele foi ensinado por Gamaliel para ser um grande sacerdote ou rabi algum dia.
E ele tinha grandes ambições. Ele era intelectualmente um grande homem, grande autoridade, grande homem na nação, mas ele teve de sacrificar cada pedacinho disto, veja, para se tornar parte da palavra, para expressar a Jesus Cristo. Ele sabia o que era dizer. Você já pensou, essa mocinha, o irmão Carlos falou nisso, essa mocinha aí, que é influenciada pelas meninas da mesma idade, né, na escola, de passar esse batonzinho disfarçado nos lábios aí, mas ela disse, eu não vou fazer por causa do meu pai. Eu não vou fazer isso por causa dos meus pais. Ah, mas essa menina adquire tanta graça diante de Deus, porque mesmo ela achando que não tem importância, mesmo ela achando que não tem importância, que aquilo não tem importância, e mesmo sacrificando as influências do ambiente, ela diz, não, eu não vou fazer isso por causa do meu pai. Eu não vou fazer isso por causa de minha mãe. Afinal de contas, meu pai vive trabalhando, vive lutando, minha mãe também, e eles sacrificam tanto por mim, eles querem meu bem, e por que eu vou dar esse desgosto tão grande para ele, chegar lá na igreja e ficar lá fora na rua, na hora do culto, com coleguinhas e coisas assim? Não, eu não vou fazer isso, não é? Então, sacrificando a sua própria juventude, a sua liberdade, entre aspas, não é? Conforme o mundo hoje dá. Mas essa não é liberdade. Essa liberdade leva ao cativeiro. Isso é certo. Leva a decepções terríveis. E esse marido que fica triste, o coração dói de ver essa mulher borrar seus lábios, essas coisas todas, ele nunca quer mais beijar naqueles lábios, é claro, ele não se sente bem com aquela coisa mais, não é? Então, ela percebeu que ela faria aquilo, sinal que ela nunca teve nenhuma consideração por ele, seu amor é fingido, é falso, é hipócrita. É certo, é assim a igreja em Cristo. A igreja se torna prisioneira de Cristo, quer dizer, se torna prisioneira em seus sentidos, em seus desejos. E eu estou apunhalando a mim mesmo, mas ele teve de sacrificar cada pedacinho disto, veja, para se tornar parte da palavra, para expressar a Jesus Cristo. Ele sabia o que era. Você faz uma coisa que o seu marido não gosta, fique sabendo, você vai gelando esse homem. Você faz outra coisa, vai fazendo outra coisa, vai fazendo outra coisa, vai fazendo outra coisa, você vai gelando esse homem, você vai gelando essa mulher, você vai gelando, endurecendo o coração desse pai, você vai quebrando, você vai indo até um dia, ele fica preso só pela força social, mais nada. É o único cordão que te liga, que amarra. Não é mais aquele vínculo da perfeição, da paz. Não é mais. O coração foi desligado. Você vai resistir ao Espírito, vai resistir a Jesus. Um dia ele te fala pela última vez também. Aí ele não fala mais com você, ele não conversa mais com você, ele não faz mais nada, ele não falou mais com Saul. E assim, às vezes, era o castigo pior que minha mãe me dava, era quando ela não falava comigo. Mas é isso, todas as vezes que vai falar é uma questão, todas as vezes que vai falar é uma contenda, todas as vezes que vai falar é uma desmoralização. Você lava o rosto dele, dá um banho na cara dele, lança suas falhas. Filhos que lançam as falhas do pai. O irmão Brana disse, se um pai errou, não quer dizer que ele não tenha direito de corrigir seus filhos. Pelo contrário, esse tem mais força ainda. Mas tome cuidado, porque depois há um desligamento. Porque Deus faz isto. Isso acontece com o próprio Deus. E aí não fala mais. Não tem mais aquele gosto, não tem mais aquela comunhão, não tem mais aquele prazer, não tem mais aquela ânsia, aquele frescor, aquela coisa, acaba tudo. Gela, resiste nisso, resiste naquilo, explica isso, explica aquilo. Vai explicando, ora, Deus não é bobo, o homem não é besta, a mulher é tão pouco. E todas as vezes é uma explicação, todas as vezes é isso, todas as vezes aquilo, todas aquilo. Então vai, desliga, morre, acabou.
Morre um para o outro. Agora, ele estava prisioneiro em cada pedacinho. Esse é o mistério. Ele teve intenção de visitar um lugar, agora aqui eu gostei demais disso, por isso valeu a pena repetir, que Paulo não teve que ser proibido de prostituir. Paulo não teve que ser proibido de roubar. Ele não tinha que ser proibido de matar. Ele não tinha que ser proibido nada disso. Um cristão não mata porque é proibido. Não existe lei para o cristão. Você entra no ônibus, quando tinha essa lei, é proibido fumar. Para você não existe aquela lei, porque você não fuma. Entendeu? Então não existia, Deus não tinha que proibir a Paulo de fazer nenhum mal. Deus só tinha que proibir a Paulo de fazer o bem. Porque ele queria visitar os irmãos, então ele foi proibido. Chegou a um ponto de Deus falar para ele, ter que falar para ele não somente naquilo que era lícito, naquilo que era bom, naquilo que era limpo, naquilo que era... Você pensa que Deus vai falar mais para você não se vestir de determinada forma? Ele não vai falar não, ele já falou há muito tempo. Você acha que Deus ficou lá todo dia falando com Eva, você vai levar a humanidade para o inferno? Por causa? Não. O dia que comer, morrerás. Pronto, acabou. Só isso. Não vai pensar que Deus vai ficar cercando, não. Você vai mesmo. É sua vontade. Aí nós vamos chegar aqui no agente livre. Agente moral livre. Você não tem que culpar nem o próprio diabo, não. Muita gente está dizendo, diabo não tem culpa não, foi você mesmo. Fui eu mesmo. E você vai entender que é verdade. O diabo. Não. Coitado do diabo, eu já tenho o suficiente contra ele. Não precisa ninguém estar jogando culpa nele, não. O diabo é inofensivo até que encontre alguém a quem ele possa usar. Então ele teve a intenção de visitar um lugar, alguns irmãos o haviam chamado, quer dizer, coisa boa, não é? Decente. Mas ele foi proibido pelo Espírito de fazer a sua própria vontade. Viu a diferença? Às vezes Deus pode dizer, não, para com essa visitação, que parece muito boa, para. Você está conversando demais, você não sente um peso no coração, não? Você não está muito popular, não? Quando uma pessoa muito popular cai, ela sofre, ela vai, não é? Você não acha que você fica sabendo demais, e falando demais, informando demais, e sabendo demais ao mesmo tempo? Não é? É bom, companheirismo, é tudo, mas você não pode limitar isso, não. Se o povo, um tanto espiritual, pudesse captar isso. Estão vendo? Ele foi proibido de fazer a sua própria vontade. E boa vontade, não era má. Não era má. Ele somente podia fazer, o Espírito me proíbe, quer dizer, ele diz, o Espírito me proíbe, e me impediu de ir fazer aquilo. Agora, impediu de que jeito? Dando pancada na cabeça dele, quebrando as pernas dele, para ele não ir lá naqueles irmãos? Não, simplesmente aquele toquezinho no coração que você sabe quantas vezes você já o rejeitou. A gente sabe que aquilo, pelo menos, não era para aquele dia. E a gente insiste, passa por cima e vai assim mesmo. Não é? Estão vendo? Ele era um prisioneiro de Cristo. Ele era um prisioneiro de Cristo. Então esta pequena vidente, um dia que ela conhecia, Paulo sabia que ela tinha poder para expulsar aquele demônio, que ele tinha, não é? Porém, ele apenas podia fazê-lo conforme Deus o desejasse. Aquela adivinha que acompanhou muitos dias, ele demorou, esperou até que Deus dissesse.
dia após dia, ela o seguia, clamando atrás dele, porém um dia o Espírito lhe deu permissão. Aqui é que está o segredo da coisa. Às vezes a coisa é certa, a coisa é boa, mas vem fora de hora, não está na hora. Deus dava uma visão para o irmão Branham, conforme nós conhecemos aquele caso. Ele foi lá, chegou na casa, orou, foi pela criança, não é? Não aconteceu nada. Eu disse, mas o que é isso? Ele começou a entrar em luta. Mas acontece que tinha que chegar uma pessoa, parece que oferecendo uns quadros e coisa. Ele tinha que esperar a visão cumprir. Então, quando chegou essa pessoa na porta, bateu na porta, e que cumpriu a visão todinha, aí ele orou, e Deus respondeu na hora. Às vezes a coisa é certa, mas é antes da hora. Não pode ser antes da hora. Era certo ele expulsar aquele demônio daquela moça, que falava bem dele. Mas tinha que ter a hora certa. Porém, um dia o Espírito lhe deu permissão. Aí que está a coisa, irmãos. Aí que está a coisa. Vocês têm que entender que, às vezes, os diáconos foram constituídos por causa de murmurações que estavam surgindo dentro da igreja, por causa de pessoas necessitadas. Bom, quem murmura é sempre com motivo. Quem murmura é um dos piores pecados que existe, é a murmuração. Não resta dúvida. Agora, por que foram instituídos os diáconos? Justamente para isso, para cuidar dos necessitados. E às vezes tem um irmão aí, necessitado. O seu caso é julgado pelos diáconos conforme a ordem da igreja. Eles foram instituídos para isso. Então o irmão Branham diz, os diáconos julguem, depois então passam para a administração, para o administrador. É justo, o caso é justo. Aí o irmão Branham ensina assim, o administrador então vai dizer, a igreja tem condição. Ou então dizer, a igreja não tem condição. O caso é justo, mas a igreja não tem condição. Pronto. É a última palavra. Não tem que haver murmuração. Não tem que haver questão sobre o caso. E outra coisa também, que há irmãos, ora, eu recebi até telefonema aqui, insultando descaridosamente aos nossos diáconos. Pessoas que de fora de outra igreja, coisa que eles nunca viram na igreja deles, não existe lá. Agora, a pessoa não sabe o que é feito, porque nós não tocamos trombeta aqui no púlpito. Quando nós fazemos uma coisa pela pessoa, pelo irmão, pela irmã, nós não tocamos trombeta. Mas foi feito justo por ele. O que é justo? Foi feito o que é justo por ela, sim. Então tem que existir os murmuradores. Lá desde o deserto, desde lá no princípio. Isso é problema de quem murmura. Importa realmente a maneira que nós tratamos a coisa. Que os diáconos têm agido. Para isso, chegou a ordem da igreja, que foi uma facilidade, caiu do céu, o profeta ensinando sistematicamente como age. Então deixa o resto murmurar, acabou. Isso é problema de quem murmura, tem que haver motivo para murmurar. E eu não vou evitar motivo de ninguém murmurar por causa disso ou por causa daquilo. Importa é o que é feito, sem tocar trombeta. Porque se cada coisa que nós fizéssemos de especial, nós chegássemos aqui no púlpito e contássemos, explicássemos e dessemos detalhes, para quê? Para que o povo não murmure depois certas irmãs mais amorosas,
etc., não murmurem. Não, isso estaria errado, isso não tem na Bíblia, isso não tem na mensagem. É por isso que nós não precisamos, nós temos um certo. No que é certo nós estamos. No que é verdadeiro. Nós sabemos ler a ordem da igreja e mais do que isso, praticá-la. Esses diáconos têm sido fiéis nesse serviço. Podem ficar descansados nesse sentido. Não tenha dúvida. Agora, então ele fez a coisa na hora certa. Você tolera uma coisa em 10, 20, 30 anos. O dia que você toma uma posição, a pessoa é a vítima, a mulher é que é a coitadinha, a vítima, ou o marido é que é a vítima, o filho é que é a vítima, e você é o algoz, é o carrasco. Para a sociedade, para as pessoas, para as irmãs, para os irmãos, você é o algoz, você é o desumano. Mas você não sabe o quanto foi tolerado daquele obreiro, que por fim chegou um dia, a hora certa, sob comissão, de pedir para que ele não viesse mais. Você não sabe quantos anos durou aquilo. E por isso vai murmurar. Você não sabe o que aquele homem suportou. Até além do que está escrito na Bíblia. Está além das escrituras, está além da mensagem. Foi além até, 10 vezes mais além. Depois você então pega e vai murmurar. Problema seu. É assim. Mas nunca esses filhos de Deus agiram pelos sentidos. Esses sentidos se tornaram completamente dominados, presos do Senhor. Presos. Moisés, seus intelectuais, ele teve de perdê-los a fim de encontrar a Cristo para ser um prisioneiro. Então, quando Deus teve o mundo todo batido para fora dele, e tudo do poderoso homem que ele era, e permaneceu na presença daquela coluna de fogo aquele dia, ele foi encontrado simplesmente sem fala. Ele nem mesmo podia falar. Ele disse: Deus tinha um prisioneiro então. Vem, você não tente segundo a sua própria busca. Não tente. Segundo a sua própria inquirição, sua própria curiosidade. Não tente segundo sua própria busca. Então Deus teve de revestir este homem, dotá-lo com poder suficiente para que ele pudesse descer ali. E ele disse: Senhor, eu falei ao faraó o que tu disseste e ele não quis fazer. Ele disse: então toma isto, teu cajado. Deus falando, isto é, a palavra de Deus. Vai ali fora e aponta-o em direção ao oriente e chama moscas. E moscas vieram à criação, porque ele tinha um prisioneiro, o qual Faraó não poderia subornar com nada. Deus tinha um prisioneiro, o qual Faraó não podia subornar com nada. Nada. Ele era um tipo de Cristo. E o suborno vem do diabo. Lá no deserto o diabo tentou subornar Jesus, mas não conseguiu suborná-lo. O mal das nações, a queda do mundo, a justiça subornada. Por isso virou trapo de imundícia, segundo o profeta Isaías. Subornada. Tudo sob suborno. Ganhando para não fazer aquilo, ganhando para não falar aquilo, ganhando para mentir, ganhando para isso, ganhando para aquilo. Ele tinha um prisioneiro, o qual o faraó não poderia subornar com nada. Nem com dinheiro, nem com mulher, nem
nem com ninguém, com nada. Ninguém mais poderia desviá-lo para nenhum caminho. Ele era um completo prisioneiro nos grilhões da palavra de Deus, atado somente ao assim diz o Senhor. Isso aqui ele está falando de Cristo na igreja. Do mistério de Deus no homem, não é? Se Deus puder obter para si prisioneiros assim, agora é aí quando ele pode expressar as preeminências, suas preeminências. É quando ele pode dizer, faça isso, não faça aquilo, faça aquilo, com leves e pequenos toques. Não é aquela insistência, aquela coisa que você segue do mesmo jeito e faz do mesmo jeito e continua vestindo-se do mesmo jeito e agindo da mesma maneira. Não, isso aí, ele não vai... depois, meu Deus, Deus não. Espera aí, não é? Ele tem o homem ou a pessoa de modo que ele não conheça nada a não ser a Cristo, esse prisioneiro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Está bem. Isso é em segundo lugar. Isso foi em segundo lugar. Está bem? Agora, gente, que isso nunca aconteça comigo, mas isto é assim. Obedeça ao Espírito Santo, e o Espírito Santo não te levará a nenhum fanatismo, a nenhum legalismo, a nenhuma coisa. Obedeça você ao Espírito Santo. Você obedeça ao Espírito Santo, nos seus leves toques. No 154 ele repete: primeiro, para se expressar completamente Deus em Cristo. Fundamento. Segundo, para ter as preeminências por isto em sua igreja, a qual é seu corpo, a noiva, até que ele pudesse ter a preeminência para se expressar através deles, ter a preeminência. É custoso você estar, por exemplo, numa casa que você só tem deveres, só recebe cobranças. É a cobrança moral. A cobrança moral inclui até a possibilidade de comprar vestidos novos, sapatos novos, guarda-roupa novo, carro novo, e casa nova, e essas coisas todas. A questão moral não implica somente em sexo. A força moral vem de poder pagar, vem de não ficar devendo a ninguém. É força moral. Quem não deve tem força. Tem força inclusive para comprar mais barato. Quem não deve, por isso Paulo disse: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Pronto. Você, olha, eu falo porque eu fui preso, cativo, desse caderninho de armazém. Meu Deus do céu, misericórdia, Jesus, não sei se alguém aqui tem essa experiência. Ali você tem que comprar pelo preço que ele anota lá. Chegou o fim do mês, o saláriozinho é a conta de pagar o armazém. E você sai, está trabalhando, a filha vai lá, o outro vai lá, põe na conta, meu pai, põe na conta. É só botar no caderninho. É igual o telefonema, né? Você está dando interubando e tal, o telefonema, o negócio não está na hora ali não, mas depois quando vem o talão no fim do mês aí, é que é o negócio, né? Assim também é a conta. Então vai lá e pega isso, vai lá e pega aquilo, vai lá e pega isso, é coisa boa, né? Facilidade, só pegar, mas na ordem. Aí então a gente ora: Senhor, me ajuda a sair desse, me ajuda a sair disso. Tem misericórdia de mim, aquela oração constantemente. Eu ainda vou sair disso. Um dia eu vou pegar meu salário, vou lá no mercado e faço a compra do mês. É só uma questão de inverter, só isso, só inverter. Só inverter. É um mês de sacrifício, 15 dias de sacrifício, depois 20 dias de sacrifício, depois 30 dias, aí inverte.
agora vai ser diferente. Vamos fazer a lista e comprar extremamente o necessário, e acabou agora. O dia que você sai desse caderninho, é a mesma coisa de uma árvore que estava presa e abriu a janela. Aí você compra mais barato, o dinheiro vai aumentar, porque você vai pesquisar, e tal. Tudo bem, glória a Deus. Ser livre é isso, não dever. As pessoas com facilidade querem ficar devendo favores a políticos, querem qualquer coisinha, está charamingando para os outros, ficando devendo para um, devendo para outro, devendo para um, devendo para outro. Gente, não é assim também não, espera aí, o povo de Deus não precisa mendigar para ninguém não. Quando você procura a igreja, você não está mendigando. É claro, tem que se observar isso. Mas andar por aí, chamando a auto-misericórdia, misericórdia dos outros, isso é errado, isso é pecado. Isso é corrosivo, isso é danoso para todos. Agora você já pensou? Você tem a preeminência do lar. A preeminência do lar é ser a cabeça do lar. Eu estava explicando para um moço, ele não é daqui, eu posso falar. Disse, não, se o seu casamento já está tão badalado antes de se casar, que tipo de varão você vai ser? Se você já não é cabeça antes, como é que você vai ser a cabeça depois? Aí que você, já que você quer uma orientação, diz, bom, aqui está na Bíblia, o homem, Efésios 5, porque o marido é a cabeça da mulher. Você já pensou um marido que a mulher tem que dizer, não, você não pode ir ali com fulano, você só pode ir com ciclano. Você não pode ir ali com fulano, só pode ir com ciclano. Você só não pode ir ali. Quer dizer, mas que tipo... Peraí, é uma criança, é a mamãe que diz o que o marido deve fazer e o que não deve fazer. Não é um desafio, é claro. Eu estava explicando para o rapaz. Se você já começa a coisa desse jeito, um casamento tão badalado antes, que tipo de varão vai ser esse? Você, afinal de contas, moça, você quer uma cabeça ou não quer? Você quer um marido ou não quer? Ou você quer um fantochezinho? De que maneira você quer um lar? É de acordo com Efésios capítulo 5 ou não? Agora é certo, muito certo. Eu estudei isso lá de uma maneira muito feliz lá com os pastores lá em João Pessoa. É certo que há mulheres que compensa ser ouvidas, compensa. Elas também têm uma parte, inclusive, da opinião, do conselho, que Deus usa na hora. Às vezes ela salva o marido, e tudo de uma maneira assim, tão submissa, tão humilde, sem aquele autoritarismo, sem aquela... Vocês entendem como que é? É uma partilha da vida, é o mesmo corpo pensando, é a mesma cabeça pensando, só que a ideia, o aperfeiçoamento veio através dela. Então essa é uma vida em unidade, essa é diferente. Essa vida em unidade, essa combinação de pareceres, isso é bonito, isso é louvável, isso é agradável diante de Deus. Isso já é outra coisa, muito diferente. Não é? Mas eu conheço a história de uma mulher que ela chamava o marido e falava, vem cá apanhar. Agacha aí. E bum no bumbum dele. Bum, pá, pá, pá. Quieta, Maria, não faz isso não, Maria, tá doendo. Pá, batia com um cabo de ferro. No outro dia, fulano, vem apanhar. Brincadeira, não é? Você velho gosta. Ele acha bom. O que é isso? Mas Jesus não
quer essa coisa. Você vê como que Jesus é? Ele não quer isso. Ele quer fazer através dela. Ele quer fazer através dela, da igreja. Agora a igreja não dá opinião para Jesus, é claro, né? Mas ela é tão... Ele tem a preeminência. Agora, quando você tem a preeminência, é claro, existe uma dependência que é a coisa mais terrível que existe no mundo. É preferível que a pessoa fosse esperta, tivesse olhos abertos, mas tem aquela pessoa dependente que era uma dependente dominante, escravizante, chantagista. A dependência de certos filhos, de certas pessoas, é uma dependência chantagista. Não tem atividade nenhuma, não tem capacidade para nada, mas te subjuga a níveis mais altos do que sua posição, do que sua condição, e aquela coisa, aquela dependência dominante, e eu chamo ela de chantagista mesmo, não é? Essa dependência é maligna, mas essa dependência, como a igreja depende de Cristo, e que dá preeminência para Ele, porque Ele diz, bom, se eu posso ser preeminente aqui, eu fico aqui, se eu não posso, eu vou embora. Ele sai mesmo. Se eu posso decidir, tudo bem. Ora, na hora de curar tem que ser eu, na hora de dar o pão de cada dia tem que ser eu. Você estava vendo a Rússia pedindo esmola para o mundo, mas ela não ensinou as crianças, a União Soviética não ensinava as criancinhas, prendia elas lá num salão lá e dizia, agora vocês vão pedir comida com fome, vocês vão pedir comida para Deus. Isso para tirar Deus da mente das crianças, fazer lavagem de mente. E elas pediam, não aparecia nada. Aí dizia, agora vocês pedem o Estado. Na hora que elas pediam o Estado, então aparecia aquele mundo de comida, aquela variedade de iguarias. O Estado trazia para elas. Ah, então não há Deus, há Estado. Agora eu queria que o Estado desse para eles. Né, seu Gorbachev? Pede o Estado agora. Por que vocês já pediram até para os Estados Unidos ajudar vocês? Os Estados Unidos creem em Deus. Os Estados Unidos creem em Deus. É o Estado que tem a preeminência? Então busca no Estado agora. Quem que tem a preeminência? A preeminência é só para curar, é só para dar comida, é só para dar vestido, é só para dar calçado, é só para dar remédio, é só para isso, só para aquilo, só para as responsabilidades. Daí então muitos homens revoltadíssimos, não têm gosto. Porque não existe reciprocidade. Não existe um gesto de gratidão por nada. Agora Jesus, por isso Paulo diz, sede agradecidos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E em terceiro lugar vem a recompensa de ter morrido na arena, ter morrido comido pelos leões. Bom, isso foi no passado. Eu digo, irmã, essa é a sua arena. Irmão, essa é a sua arena, é a sua fogueira. E em terceiro lugar, para restaurar o reino, a sua posição correta, que caiu pelo pecado através do primeiro Adão, de volta aonde ele andava no frescor do entardecer, com o seu povo, falava com eles, tinha companheirismo com eles, mas isso foi cortado. Foi cortado. E você acha que Deus não sofreu por causa disso? Você acha que um pai não sofre quando ele não tem companheirismo com os filhos? Quando ele não pode ter? Quando ele não tem condição de ter companheirismo com seus filhos? Você acha que Deus não sofreu com isto?
Sofreu tanto, tanto, que ele próprio desceu para restaurar esse companheirismo. Ele veio ter companheirismo com meretrizes, com ladrões, com publicanos, com pecadores. Ele desceu, comeu com publicanos, bebeu com pecadores, sofreu dores, sujou-se do caminho, cansou-se do caminho, teve dores de cabeça, teve dores insuportáveis, teve uma vida crucial, sofrimento terrível. Tudo isso para dizer: eu não quero ter companheirismo, eu não pensei em ter companheirismo com vocês somente aqui na minha glória. Eu também tenho companheirismo com vocês aí no seu sofrimento, na sua angústia, na sua fornalha. Eu não estive somente com Sadraque, Misaque e Abednego lá na fornalha em Babilônia. Eu estou com vocês também nessa fornalha do século XX. Aleluia, glória a Deus. Mas é certo que a preeminência é dele. Mesmo que ele não dê, mesmo que ele diga não, mesmo que ele não permita, mesmo que ele não cure, mesmo que ele deixe morrer, mesmo que ele deixe o Lázaro morrer e apodrecer na sepultura, ela respeita a sua preeminência. Aí, vamos saltar aqui para o 161. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja as preeminências. Tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, foi derramado na igreja, os crentes. Pronto. Agora, não se discute individualidades. Não, de maneira alguma. Se a mão faz serviço de mão, pega com a mão, está bem, tudo bem. O nariz não é somente ornamento, a fisionomia, não. O ouvido, a orelha aqui não é só para isso. Tem sua função, o ouvido tem sua função, os tímpanos, para escutar. E cada peça no corpo, cada membro, um é diferente do outro. Nem todos são as mesmas coisas, como disse Paulo. Ele disse: se o corpo todo fosse a orelha, que isso? Então, está bem que cada um tem a sua especialidade. A mão para pegar, os pés para sustentar o corpo em pé e andar, tudo bem. Agora, nada de individualismo. Quando a minha mão pega, ela não é individualista. Deixa a mente falhar, a circulação falhar, o sistema nervoso falhar e vê se ela consegue pegar. Não pega. Deixa ser neutralizado. Não pega. Então, não há individualismo. Não se pode idolatrar um homem porque ele prega bonito. Porque ele... Olha, afinal de contas, gente, o que um pregador é? Ele é um pregador. Que vantagem tem ele em ser eloquente? Eu diria: mas que mal tão grande. Espera aí, um discurso de um sermão de um líder mundial dá sono. E enquanto a segunda Eva se compromete com a palavra, não está ela fazendo a mesma coisa que a primeira Eva fez? Que é isso? Vamos falar com vida. Eu vim para que tenhais vida e a vida abundante.
Pregador é para pregar, nem todo mundo que prega é pastor. Pregador é uma coisa, por isso você vê pastor fulano, só porque pregou. Pastor é quem tem rebanho, para começar. Nenhum dos irmãos que não tem rebanho não gosta de ser chamado pastor. Se é que eles têm noção verdadeira do que é pastor. Eles não gostam, eles mesmo dizem, irmão, por favor, me chama de irmão. E até todo mundo sabe disso, é claro, não está diminuindo ninguém. Pregador é pregador. O pastor mesmo mostra lá no escritório, na administração pastoral. Tem que entender isso. É nessa hora, quando ele para entre duas famílias, e cessa o alvoroço, esse é o pastor, não é o pregador. Mas o que acontece é o seguinte, que elogio precisa? Por que você pode idolatrar um homem? Porque ele prega sobressalietemente. Não pode idolatrar ninguém. Ninguém. O irmão Branham não aceitou idolatria. Tanto que quando aconteceu o acidente com ele, os que o idolatraram, caiu tudo da fé. Escandalizaram. Depois, quando ele não ressuscitou no terceiro dia, foi mais uma chuva. Não, são 3 anos e meio. Esperaram 3 anos e meio. Não ressuscitou, foi mais outra chuva de queda. Não, são 7 anos. Esperaram 7 anos. Ele não ressuscitou, veio mais outra chuva de queda. E vem assim, esfriando, esfriando. Quando eu estive lá, a igreja dele tinha 70 membros. Mais ou menos. É 77. Não veio em 77. Houve gente, pregador da mensagem, me perseguindo todo o tempo. Se o irmão Branham não vier em 1977, ele é falso profeta. Até é torpe repetir isso. A gente nem usaria. Mas coitado, fiquei com pena dele. Não é assim. Tudo que era Deus, ele derramou em Cristo. E tudo que era Cristo foi derramado na igreja. Para quê? Para que, ora gente, não houvesse individualidade. Eu não creio em individualismo. Eu creio que o sangue irriga todo o corpo. Eu creio que o sangue irriga todo o corpo. Até as raízes do cabelo. Ontem mesmo eu estava pensando em cortar o cabelo, mas disse que a lua não é própria. O irmão Vitório estava me orientando. Não, tem que ser na minguante por causa da raiz do cabelo. Eu disse, mas a poda não é na nova? É, a poda de árvore, né? A poda do cabelo deve ser na minguante. O irmão Zé Maria estava viajando. Então, eu vou ficar de caixinha até na minguante. Né? Espera aí. Mas da cabeça do dedão, né? Não sei se dedão tem cabeça, mas da cabeça do dedão até nas raízes do cabelo tem que haver irrigação. Que a queda do cabelo é justamente isso aí. É uma falta de irrigação normal. E começa a adormecer o braço, adormecer a mão, formigando. É falta de circulação normal. É refrigerante, é massa demais, é macarrão com arroz e Coca-Cola, e carne gorda, e, mano, aquela carne com aquela gordurinha amarela assim, ó. Né? Então, daí a pouco formigando, não anda, não faz um exercício, não caminha. Ele está faltando circulação. Eu creio assim. E eu acho que os pastores, todos vocês, todos os obreiros, todos os pregadores, podem enxergar da mesma forma, que não é individualismo. Se eu venho aqui e dou uma boa escola dominical, não estou fazendo nada demais, não. Não.
E se você vai fazer uma parede e faz retinha, por exemplo, está vendo? Eu fiz uma parede retinha. Ei, escuta, o que você está fazendo com nível, com prumo? Que vantagem é essa? Por que isso? Você tem que fazer a retinha mesmo. Era certinha mesmo. Você tem que assentar azulejo com perfeição, porque isso custou caro. Você tem que aperfeiçoar. Outro dia um irmão foi consertar uma casa aqui perto, está caindo. Descobri que tinha uma fossa lá e a fossa estava batendo. Uma casa já antiga. Ele veio falar comigo, eu falei, olha irmão, você é pedreiro, mas se eu fosse você, eu chamava um construtor. Aí que está a confiança, você vai pegar confiança com a família agora. É agora que você pega confiança. Até falei para ele, chama um mão divino, leva ele lá, para ver que tipo de serviço você faz. Ele falou, aqui se faz isso, isso, isso. Falou para a família. Mas a família pegou e levou um engenheiro lá. Aí o engenheiro perguntou para ele, o que é que você vai fazer aqui? Ele falou, vou fazer assim, 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 assim. O engenheiro falou, ó, pode deixar. Foi embora, o rapaz sabe o que vai fazer. Quer dizer, eu falei para ele, ó, foi bom porque você, inclusive, aperfeiçoou, agora você tem mais convicção. Mais convicção. Se um irmão for fazer um serviço para mim, e eles disseram assim, olha pastor, eu tenho que buscar uma pessoa ali para me ensinar a fazer isso aqui, para me confirmar isso aqui. Eu crio confiança mais naquela pessoa. E você também, mesmo um médico, fala, olha, eu preciso de outro médico. Eu preciso consultar um colega meu. Você cria mais confiança naquele médico. Agora esse profissional que pega seu material para dizer que sabe, estraga tudo. É assim que vai se aperfeiçoando em todos os sentidos. Agora, aqui no corpo, na vida espiritual, nós temos que fixar que não há individualidade. Nós cremos em apóstolos, profetas, mestres, doutores, mas para quê? Para aperfeiçoamento do corpo. Não se distingue. Não se pode idolatrar homens. Eu disse, mas que coisa, um irmão saiu porque não perdoa a si mesmo. Ora, ele não perdoa a si mesmo, ele não perdoa os outros. E você pensa que o evangelho tinha que ser pregado por quem? Os anjos quiseram pregar. Anjo não tinha mulher, anjo não tem menino, anjo não tem filho, anjo não tem menininha aí na porta da igreja com a carinha rebocada, com a sainha curta. Anjo não tem nada disso. Então o anjo descia aqui e revelava os pensamentos de cada um, e coisa e tal, e matava quem tinha que morrer, e dava vida, não é? Tudo bem, o anjo, aí sumia aí. O anjo, pronto, foi embora. Não, a Bíblia diz que eles atentaram para isso, mas não. Paulo veio e disse, o sacerdote é tomado dentre os homens, cercado de fraquezas para saber se compadecer dos demais. E Elias era sujeito às mesmas paixões que nós somos. Elias, que foi trasladado numa carruagem de fogo, era sujeito às mesmas paixões que nós. Sujeito. Então, vamos fixar para terminar, nisso aqui, na coletividade. É corpo. A Bíblia diz, corpo me preparaste. Eu não quero apenas encher tempo aqui com essa mensagem, não. É fixar ensinamento para que quando a astuta cilada do maligno bater na sua porta, não que você foi lá na fronteira, você está edificado. Edificou sua casa na rocha. Você está com a mensagem aí. É coletiva essa pedra de coroa. É descer sobre o corpo. Não é sobre mim particularmente, não. É sobre todo o povo de Deus. Toda a noiva. Ele não vai levar a noiva aos pedacinhos, não. Bom, eu vou lá e busco os pastores. Arrebato. Transformo eles e arrebato. Não. Eu vou lá e depois busco os diáconos. Não, não é assim. Haverá um arrebatamento coletivo.
uma transformação coletiva de todo o corpo para esse reino restaurado. Esse reino restaurado. Ficou bem patente isto? Amém? Então essa parte do mistério tríplice fica terminada. Depois, no próximo domingo, tem ainda a parte do agente moral livre, que é muito importante, e há outras coisas aqui que devem ser estudadas. Talvez terminemos no próximo domingo. Vamos ficar de pé. Pastor Elias fará a oração de encerramento. Senhor Deus, aqui está, Senhor, o alimento, o remédio suficiente, Senhor, para suprir toda nossa necessidade. Ajuda a nossa fé, Senhor, que esse remédio traga o efeito que ele tem, Senhor, para trazer, Senhor. Como retornar a nossa fé, Senhor, original. Senhor, ajuda a nossa fé, Senhor, a receber, a tomar posse, Senhor, diz que o Senhor tem nos dado, Senhor. Cure os enfermos, Senhor. Abençoe cada um, Senhor. Que possamos, Senhor, com esta mão de fé, Senhor, ó Deus, receber estas bênçãos, Senhor. Nós cremos que aqui está, Senhor, a solução, o maior remédio que existe. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a recebê-la, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Abençoe-nos com esta palavra, que possamos, Senhor, estar forte contra os vírus, contra as bactérias, contra as astutas ciladas do mal. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, vivermos fiel à Tua palavra, não somente ouvintes, ó Deus, mas que isso penetre nos nossos corações, que isso irrigue a nossa alma. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque temos recebido este alimento, este remédio, e podemos crer agora, Senhor, na cura divina, podemos crer em todas as bênçãos que temos necessidade, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Cumprimente um outro, irmãos, volte com fé para casa, no nome de Jesus Cristo.